Oi, gente, eu me chamo Brenda Lima Me chamo André Muniz. e está começando mais um LaboaCast. E hoje, em especial ao mês das mulheres, estamos começando um episódio com a convidada ilustre, nossa professora Priscila Leite. Então, professora, a senhora poderia contar um pouco sobre sua trajetória, como foi a carreira da senhora até chegar na medicina veterinária? Bom, uma alegria estar aqui com vocês. Eu sou Priscila Leite, sou médica veterinária formada desde o ano de 2007. Formei no Amazonas, Manaus, Amazonas, em uma instituição particular. E desde aí tenho minha trajetória dentro da medicina veterinária. No início, apenas como médica veterinária atuante e depois disso na área de educação e gestão de curso. Como é que surgiu esse interesse pela medicina veterinária em si? Eu acho que é um princípio talvez quase que universal. Toda criança um dia quis ser médica veterinária. Sonhou com alguma coisa. Eu tinha muito cachorro em casa, então meus pais são médicos. E aí, durante a minha infância e adolescência toda, eu sempre tive a parceria de um bichinho de estimação lá comigo. Daí, então, eu decidi ser médica veterinária. Passei um tempo, assim que eu formei no ensino médio, eu resolvi fazer ciência da computação, fiz 6 meses e aí um cachorro adoeceu. Eu fui cuidar desse cachorro e falei, para tudo, eu quero ser veterinária mesmo. E daí, não larguei mais a profissão. Como sempre, aqui na Boa, os animais falam mais alto pra gente. E como é que foi essa transição da graduação para entrar na carreira profissional no mercado de trabalho? Bom, como eu já falei aqui o ano que eu me formei jovem. Então, o rostinho de ser uma pessoa jovem formada, às vezes é muito desafiador, se não sempre desafiador. A minha transição foi uma professora minha, saiu de férias no consultório dela e aí ela perguntou se eu queria cumprir esse horário durante as férias dela. E daí o meu desafio era, toda vez que chegava, pediam para falar com o veterinário. E aí sou eu a veterinária. E assim que a gente forma, a gente ainda está muito inseguro. Então eu, mesmo nessa insegurança, me apresentava. Então essa apresentação inicial eu acho que é uma forma de reafirmar a gente, depois que está formado, principalmente para mulheres, de que a gente já pode fazer isso. E, além disso, eu tive a parceria de uma amiga muito querida da graduação que fazia plantão junto comigo. No começo a gente falou, vamos fazer nós duas? A gente divide tudo, mas a gente cria experiência uma com a outra. Então, as internações, as consultas iniciais, toda foi com essa minha amiga. E a senhora tinha interesse já em ser professora, em seguir para essa área da docência? Eu tenho mãe professora, ela é médica, mas ela é professora também. E aí eu sempre tive essa referência de ensinar em casa, né? Por causa disso, acabei tentando fugir. No comecinho fui que nem meu pai, que foi para a área clínica, mas um dia voltei. E uma das coisas muito legais, eu sempre falo isso, porque uma professora me deu o primeiro emprego, depois de formada, e outra professora minha foi a que me ofereceu uma vaga na docência. Eu perguntei antes de formar, eu falei, professora, o que precisa para dar aula, para ensinar outras pessoas? E aí ela disse, você precisa construir uma trajetória, tem que fazer uma pós-graduação, tem que se capacitar, escolhe a sua área e depois volta aqui que a gente conversa. Eu já tinha esquecido essa história, mas quando abriu a vaga de docente, na instituição que eu formei, eu me candidatei, fui lá e foi essa professora, depois colega de turma, virou uma amiga, uma grande amiga. Ela, depois da banca, disse que eu tinha sido aprovada e aí depois daí não saí mais da docência. Seu pai foi um motivo para você ter que seguir não, né? Ter uma escolha de seguir a medicina veterinária, sua mãe também na área de docência, foi uma motivação para você? No começo eles queriam que eu fosse médica, que nem eles, né? Sim, verdade. E aí eu falei, eu vou ser médica, mas eu vou ser médica de várias espécies. E aí depois do momento que eu decidi, eles sempre me apoiaram. Hoje são meus grandes incentivadores e se alegram muito com cada conquista que eu tenho na minha profissão. Sim. E hoje em dia a gente vê que a veterinária tem uma prevalência maior de mulheres. Cada vez começa a crescer o número de meninas inscritas na veterinária. Para a senhora, o que a senhora acha que contribui para esse crescimento das mulheres na área da veterinária? Eu acho que as mulheres estarem, em sua maioria hoje na medicina veterinária, a grande maioria da parcela de médicos veterinários serem mulheres é uma conquista muito grande para nós. O que eu acho, cada vez mais as mulheres podem sonhar e executar os seus sonhos e viver eles, independente da fase que estão. Nós temos na graduação jovens, meninas, mas nós também temos pessoas maduras que decidiram, optaram pela veterinária. A veterinária sempre foi algo que quis, mas a partir eu tive que trabalhar, tive que fazer algumas coisas, mas depois eu voltei para o meu sonho inicial.
Eu acho maravilhoso a gente ter hoje mulheres competentes. Eu acho maravilhoso ter mulheres de referência na medicina veterinária. Vocês com certeza têm professoras que são muito queridas e que vocês consideram, nossa, essa professora, ela tem um dom, ela fez da sua profissão esse dom. E isso é muito legal, porque mulheres comunicam de forma diferente do que homens. É muito importante o papel dos homens, e eu não estou aqui dizendo que homens não são importantes na veterinária, mas mulheres comunicam de uma forma diferente. E isso é essencial para que nós tenhamos cada vez mais mulheres, sendo inspiradoras e sendo inspiradas. Até porque é uma conexão, um vínculo que a gente cria com a nossa professora vai além da sala de aula. É um entendimento único que a gente tem. Bom, como é que você vê esse crescimento, né, das mulheres em si dentro da medicina veterinária? Antigamente a gente via que muitas das vezes o curso de medicina veterinária era muito ocupado por homens. Hoje em dia a gente vê muito mais mulheres dentro das salas de aula, dentro dos próprios, sendo nossos professores em si. Como é que você vê esse crescimento dentro da área? Os principais desafios que tem Isso. na introdução das mulheres nisso. Eu acho que Já que era um campo predominantemente masculino. Exato. Acho que um grande desafio talvez seja que as pessoas, no geral, visualizem mulheres em outras áreas que não sejam cuidar de cachorro, de gato. Ver essas mulheres trabalhando, atuando em tecnologia e inspeção de produtos de origem animal, isso também foi uma das minhas responsabilidades técnicas iniciais nos meus 10 primeiros anos de profissão, foi dentro da tecnologia e da inspeção de produtos de origem animal. Então as pessoas não conseguiam enxergar veterinário de forma alguma, mas depois mulheres, né? Parece que as mulheres têm uma forma e a gente não tem forma, a gente está para todas as áreas da medicina veterinária. Então o desafio é que enxerguem as mulheres dessa forma. E a partir disso, o que eu acho muito legal é o quanto as pessoas podem se surpreender com mulheres atuando na linha de produção, atuando na tecnologia de inspeção, atuando em reprodução animal. A gente às vezes não está acostumado a ver, mas é muito legal. Não só para mim, quando alguém reconhece essa diferença, mas quando eu vejo mulheres despontando nessas áreas e as pessoas, uau, é isso. Exatamente. Tanto que eu acho que às vezes as pessoas acabam subestimando a gente, achando que a gente é sexo frágil. Como, por exemplo, no campo. A gente acaba enfrentando alguns preconceitos ou barreiras, porque chega lá a menininha pra cuidar um boi desse tamanho. A senhora acha que ainda tem muito disso? De, ai não quero porque ela é mulher. No campo, principalmente. Acho que ainda tem, sim. A gente precisa, toda vez que a gente vê uma mulher no campo, ela precisa, em algum momento, ela vai precisar se reafirmar profissionalmente para que as pessoas reconheçam e respeitem. Já como profissional, mulheres foram sendo incluídas e eu tive o prazer de trabalhar. Construíram, utilizando como exemplo hoje a coordenação de curso, nós temos um corpo docente maravilhoso de homens e mulheres, e essas mulheres dentro do curso fazem toda a diferença. Eu não conseguiria metade do que eu consigo hoje como coordenadora de curso se não fossem por profissionais maravilhosos que eu tenho trabalhando comigo. E como é esse desafio de coordenar um curso inteirinho de medicina veterinária? A gestão, ela é desafiadora. Se você tem, que nem eu formei, já tem esse tempo todo que eu já falei lá no começo. No começo, a minha grade, a minha matriz curricular não oferecia gestão, não oferecia empreendedorismo dentro da matriz. Isso foi sendo incluído com o passar do tempo, com o avanço da medicina veterinária. Então, esse foi um grande desafio. Saber tudo que eu aprendi na graduação e transformar isso em papel. Às vezes é um pouco mais monótono, é claro, do que eu estar em campo, ou estar dentro de um consultório, de uma clínica. Estar mexendo na papelada nem sempre é a parte mais vista, mas ela é importantíssima para que tudo continue funcionando. Então é realmente um desafio, mas eu gosto. Já tem, desde 2019, eu trabalho com gestão de curso e é uma área que eu gosto. Eu me sinto satisfeita em poder oferecer o melhor, que é o que eu prometi lá no juramento. Todo mundo que passou pelo juramento de se tornar médico veterinário, você vai sempre oferecer o seu melhor. Hoje, o meu melhor é oferecer um curso de graduação, onde os alunos possam ter contato com o que há de melhor. Fora que vai criando um vínculo, né? Ver as turmas vindo, entra calor, aquele brilho no olho e sai daqui 5 anos um médico veterinário. Isso. Tem os desafios da graduação, lógico, mas é sempre muito bom ver todo novo semestre, chegam carinhas novas.
os sonhos que estão se realizando independente da idade. Com o passar do tempo, os alunos vão ficando carrancudos, eles já estão cansados, eles já sabem a dinâmica do curso e sabem que é pesado. Medicina veterinária não é para amadores. Independente de homens ou mulheres, é um esforço muito grande. Mas é muito bom ver no final a finalização, a colação de grau de vocês é satisfatória. E faz valer a pena cada um desses dias de trajetória, por mais difícil que tenha sido. Sim. E a senhora já presenciou alguma situação específica, sua mesma, pessoal, que acha que foi complicado por ser mulher? Já. Às vezes, assim como no campo eu falei que a gente precisa se reafirmar, eu já tive momentos em que eu precisei demonstrar ou falar uma coisa, ser mais incisiva para que eu fosse respeitada como mulher. Isso é uma coisa que eu acho que é um desafio e é uma responsabilidade de cada um aqui que está na graduação ou como profissional, da gente respeitar o outro e saber que a trajetória dessa pessoa é única, independente do que tenha sido a sua. Essa pessoa tem pontos positivos e tem qualificações que tornaram possível que ela chegasse naquele lugar. Mas sim, eu já tive também. Dentro da medicina veterinária em si, você como aluna, como professora ou como gestora de curso, teve algum desafio que você teve que enfrentar de mais marcante na sua vida para que você pudesse realmente provar essa sua capacidade de ser o que você é hoje em dia? Quando a gente muda de carreira, é um ponto assim. Te falei, eu estou desde 2007 na medicina veterinária. Então, eu já trabalhei como responsável técnica, já trabalhei como professora, já trabalhei como clínica. E minha última especialização foi com endoscopia. É a formação do meu pai. Ele é endoscopista de seres humanos e eu me tornei endoscopista de animais. Então, foi um grande desafio. Sabe, pensar que eu era capaz, depois de uma pós-graduação, depois de treinar muito, mas dá um friozinho na barriga. Outro ponto marcante foi, como eu não sou daqui, a chegada em Recife. Chegar aqui numa nova cultura, aprendendo uma medicina veterinária totalmente diferente em alguns aspectos e iguais em outros. Foi marcante para mim, porque no começo você não sabe, nossa, o que eu fiz? Será que era isso mesmo que eu tinha que fazer? Não trocar a carreira 100%, mas eu estou indo para outra realidade. Isso dá um impacto. Mas com o passar do tempo, as coisas funcionando, tudo, fazendo amizade. Eu acho que a medicina veterinária, independente de homens ou de mulheres, ela é formada de amigos. Você precisa se conectar com pessoas e eles vão, durante a tua graduação, que sorte for se você conseguir passar disso. Eu tenho amigos de graduação que se tornaram amigos da minha vida. E durante a nossa vida profissional também, isso é muito importante. Mas sim, eu já tive momentos desafiadores. E como a senhora vê o futuro para nós mulheres, dentro da medicina veterinária, ver a gente ocupando cargos maiores, de liderança, pesquisa? Como a senhora se imagina daqui a 10 anos, por exemplo? Eu me imagino daqui a 10 anos fazendo ainda melhor do que eu faço hoje. Esse é o meu juramento de anos atrás e continua sendo. Onde eu estiver, onde eu for colocada, o que eu quero fazer é o meu melhor. E eu acho que isso é uma perspectiva muito boa para qualquer mulher, seja ela da graduação ou profissional. Se você coloca que você vai ser o seu melhor, não tem como dar errado. Você sempre vai estar procurando, vai estar sempre estudando. E daqui a 10 anos, a medicina veterinária vai estar muito mais avançada do que a gente tem hoje. Nós teremos muito mais profissionais. E eu quero ter a grata surpresa de continuar encontrando mulheres que se tornaram inspiradas aquela que é inspiradora para os outros que estão chegando. E como que a senhora acha que... Quais mudanças são necessárias para tornar essa igualdade na veterinária? Além do que a gente já está entrando bastante nessa área. As mulheres precisam acreditar mais nelas, sabe? A gente tem uma sociedade que ainda é muito machista. Eu não estou aqui falando que tem um homem aqui na minha frente, mas não estou dizendo que ele é machista, mas a maioria ainda é. Então, eu acho que a gente precisa acreditar mais na gente. E saber, não é uma situação que define que profissional você é. Aquela situação, ela pode ser desafiadora, ela pode ser ruim, e você precisa aprender com ela. Acreditar mais em você para poder seguir adiante. Com certeza. Eu queria saber um pouco sobre... A senhora falou que seu pai
ele foi médico, né? E sua família toda queria que você fosse médica, aí você escolheu ser médica de animais. O que, tipo assim, hoje em dia, o que motiva você a formar novos médicos veterinários? Por exemplo, tipo, eu quero falar, formar novos alunos em si. O que motiva a senhora a fazer isso? O que me motiva é o legado. Uhum. As pessoas vão chegar daqui a 10 anos e vão encontrar uma medicina veterinária totalmente diferente. E eu quero, como eu falei, poder encontrar pessoas que eram diferentes hoje e são esses profissionais de destaque lá na frente. Para mim, continuar investindo na educação, na gestão de um curso de medicina veterinária, é acreditar que daqui a uns anos esses profissionais vão carregar aquilo que eu aprendi lá atrás, que foi o que foi aprendido tempos atrás, para que a gente não perca a essência da medicina veterinária, para que ela continue viva e que nós continuemos éticos, cada vez mais profissionais e entregando melhor, porque embora todo mundo ache que medicina veterinária é só cuidar dos bichinhos, a gente sabe que é cuidar da saúde humana, animal e ambiental. Então, seres humanos lá na frente vão ter impacto daquilo que a gente está fazendo hoje aqui. Eu queria muito saber, uma curiosidade, sobre qual é o maior orgulho que a senhora tem da sua carreira. Você vai, nossa, me realizei nisso. Eu me realizei quando eu consegui honrar minha família, meus pais. Eu já era professora, então eu me senti, foi marcante para mim me tornar professora assim como minha mãe. Quando chamavam professora nos lugares, era minha mãe que olhava. E depois de um tempo, quando chama professora, agora eu já olho também. E depois disso, me tornar endoscopista. Meu pai foi um grande incentivador dessa área. Quando ninguém falava de endoscopia, meu pai falava: filha, o que tu acha de fazer endoscopia? E era um negócio que eu achava que não ia rolar. Mas mesmo assim, depois da pandemia, eu perdi meu pai. Durante a pandemia, ele não me viu endoscopista, mas para mim é um marco de realização pelo legado que meu pai deixou a mim. Então, é para mim muito importante dizer que eu sou professora, que eu sou médica veterinária e que eu sou endoscopista. Parabéns, professora. A senhora também é inspiração pra gente demais. Eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para as estudantes e para aquelas também que têm interesse de ingressar na medicina veterinária e nós mesmos que já estamos dentro dessa área, para nós mulheres em específico. Deixe um recado, uma mensagem que a senhora gostaria. Bom, então agora eu vou olhar para lá, né? Se você é mulher e ainda não, medicina veterinária é o meu sonho, mas eu acho que eu tenho tudo para não dar certo. Meu conselho para você é: continue investindo e faz disso a tua realidade. A gente pode sonhar, mas muito melhor que sonhar é realizar. Eu quero deixar para quem está estudando, continua firme que vai dar certo. É o que eu sempre falo quando chegam na minha mesa: eu não sei, eu não aguento mais. Continua firme que vai dar certo. E se você já é uma médica veterinária, você é essencial para que a nossa profissão continue sendo o melhor. Continua fazendo o teu papel e que você encontre muitas outras mulheres que se inspirem em você, para que você se sinta realizada no final do dia, sabendo que você está fazendo o seu melhor. É isso a nossa mensagem da nossa professora. E a gente queria mais saber da senhora mesmo. Conta um caso da sua carreira, algo que lhe marcou, uma história, algo profundo pra gente, que a gente adora saber a carreira dos veterinários. Um fato, assim, eu tive um caso desafiador para mim, que foi uma cachorrinha. Ela tinha todos os sinais de uma hemoparasitose e baseado na clínica, que a gente fala tanto na medicina veterinária quanto na medicina humana, que a clínica é soberana, eu tinha todos os indicativos de que eram. E fizemos um exame que não detectou um hemoparasita. E aí o tutor foi lá comigo e disse: tá vendo? Você estava errada. Ele não tem nada, ela não tem nada. Bom, então, a gente depende do responsável financeiro, e aí foi embora. 21 dias depois, essa paciente voltou para mim, porque estava muito ruim. E aí, além da sintomatologia que tinha agravado, nós fizemos novos exames, e aí exames mais específicos, porque
No começo não foram exames específicos. É aquele dilema que a gente tem que fazer com um exame, a gente tem que trazer toda a resposta. E aí dessa segunda vez eu consegui articular melhor aquilo que eu falo, e é muito importante que a gente saiba falar. E a pessoa fez mais exames, e aí confirmou, a gente conseguiu o tratamento e, graças a Deus, a gente conseguiu salvar esse paciente. Isso foi muito marcante para mim. E outra coisa muito marcante para mim, recentemente eu também concluí meu mestrado, depois de 2 anos de muita batalha. Consegui apresentar, mesmo mas eu já dou aula, eu já faço isso, eu já faço aquilo, mas foi desafiador. Chegar no final para a banca, apresentar aquele trabalho, ficar insegura. Eu tive a sorte e a honra de ter mulheres na minha banca. Isso foi muito especial. Eu tive a sorte e a honra de ter minha mãe assistindo minha banca de mestrado. E no final, a aprovação ter acontecido, e isso tudo foi muito legal para mim. Acho que esse num caso clínico, esse da minha conquista mais recente, que é o mestrado, e acho que minha primeira endoscopia, porque me remete muito às questões emocionais, como eu te falei, para mim foi muito importante. Foi muito, nossa, consegui. Então todas as pequenas, às vezes são vitórias grandes, mas essas pequenas também são muito importantes na nossa trajetória. São coisas que acabam marcando o nosso primeiro dia de faculdade, primeiro É. dia de estágio, primeiro dia de mestrado, de aula, enfim. Tudo que quando vai ser o primeiro, a gente já fica, meu Deus, eu vou ser médica veterinária. Ai, professora, foi um prazer receber a senhora. Queria agradecer muito a sua participação. Em nome da apoio, em nome do professor Daniel, que não pôde estar presente hoje, mas deixou todo o seu agradecimento para a senhora. Obrigada. E foi uma honra. Ninguém melhor que a senhora para um mês da veterinária, né? Da veterinária não, da mulher, que é a nossa área de medicina veterinária. A gente queria te entregar um presente, uma lembrancinha do nosso podcast. Show! E agradecimento de todos nós. Aí, queria agradecer vocês pela audiência e que continuem nos acompanhando, tanto no YouTube quanto no Instagram, e fiquem atentos que em breve lançaremos um novo episódio. Até mais, um beijo. Beijão.